Falha aerodinâmica atrapalha Bortoleto e a Sauber admite total responsabilidade pela corrida frustrante. Red Bull vence McLaren em Imola com estratégia precisa como trunfo decisivo. Mercedes escondeu falha no carro de Russell em Imola. Entenda o problema que afetou o desempenho. George Russell teve um domingo difícil no GP da Emília-Romanha. O britânico da Mercedes cruzou a linha de chegada em 7º lugar, mas o resultado pouco refletiu o desconforto que sentiu ao longo da prova. Bom, segundo o próprio piloto, havia algo anormal no comportamento do carro, especialmente na parte traseira, o que levantou suspeitas de uma falha técnica. Durante a corrida, Russell chegou a alertar a equipe via rádio sobre a possibilidade de um problema mecânico. A Mercedes, no entanto, não detectou nenhuma anomalia nos dados. Ainda assim, o britânico permaneceu com a sensação de que algo estava errado. Abre aspas. Bem, era como se minhas rodas traseiras estivessem se movendo lateralmente. Então, vamos revisar isso. Não havia nada, obviamente, se destacando, mas mesmo em linha reta, o carro estava se movendo e os pneus traseiros estavam superaquecidos. A instabilidade do carro, somado ao desgaste dos pneus, deixou a Mercedes vulnerável frente a rivais diretos. Russell reconheceu que a equipe foi superada até mesmo por adversários que, em sua avaliação, tiveram atuações apenas medianas. Mas não é a primeira vez que relatamos isso, então provavelmente foi apenas a primeira vez em que todos os nossos rivais provavelmente tiveram uma corrida semidecente. De forma direta, o piloto de 26 anos apontou um problema estrutural no W15, o desequilíbrio térmico entre os pneus traseiros e dianteiros, que varia de acordo com o tipo de circuito. E essa falha recorrente, segundo ele, vem comprometendo o desempenho da Mercedes não apenas este ano, mas também em temporadas anteriores. Nós temos um problema fundamental, porque ou os pneus dianteiros superaquecem ou os traseiros superaquecem, dependendo do circuito. Apesar da frustração em Imola, Russell relativizou a má fase ao observar que todas as grandes equipes já enfrentaram dificuldades em algum momento do campeonato, com exceção da McLaren, que vem demonstrando maior consistência. Acho que o fato é que toda equipe tem um final de semana de corrida desastroso em algum momento. A Red Bull teve um desastroso no Bahrein, este é o nosso primeiro do ano, então é claro que não estou muito feliz, mas você sabe, seu carro não vai estar em posição de pódio semana após semana. Mesmo com a Mercedes lidando com dificuldades recorrentes, Russell segue como uma das peças centrais do time. Mas a corrida em Imola evidenciou que, para disputar de igual para igual com a Red Bull, Ferrari e McLaren, a equipe de Brackley precisa mais do que pequenos ajustes. Será necessário atacar a raiz do problema. Após uma vitória surpreendente em Miami, a McLaren até chegou ao GP da Emília-Romanha com expectativas elevadas. Mas em Imola, a equipe inglesa viu Max Verstappen se impor novamente e controlar a prova do início ao fim. Para Lando Norris, o segundo lugar foi o melhor resultado possível, diante de uma Red Bull mais competitiva do que ele imaginava. Provavelmente foi o melhor resultado que eu achei que poderíamos alcançar hoje. Eu, provavelmente, não esperava que a Red Bull fosse tão rápida quanto eles. O britânico largou da 4ª posição, superou George Russell logo no início e nas voltas finais ultrapassou o companheiro de equipe Oscar Piastri, garantindo o segundo lugar. Mesmo assim, reconheceu que Max esteve em um nível inalcançável. Estou feliz com o segundo lugar. Saindo em 4º, foi uma boa corrida, mas o Max estava rápido demais hoje. Apesar do bom resultado, Norris foi honesto ao avaliar o desempenho da McLaren no fim de semana. O carro não entregou a mesma performance vista em Miami, principalmente nas curvas rápidas e no asfalto irregular de Imola. Para ser sincero, não me senti muito bem em lugar nenhum. Não foi nada agradável dirigir, mas às vezes não funciona e você é muito rápido, então é um pouco difícil de dizer. É uma pista muito esburacada. Muitas dessas curvas de alta velocidade, onde parecemos ter um pouco mais de dificuldade em comparação com as Red Bulls, são onde sofremos a temporada inteira até agora, as curvas de alta velocidade. Então, temos que trabalhar nessa área, e talvez isso tenha nos prejudicado um pouco mais neste fim de semana. Segundo ele, mesmo que a McLaren tenha conseguido superar Max na classificação em outras etapas, o ritmo de corrida da Red Bull fez diferença em Imola. Dissemos desde o início que precisávamos continuar trabalhando duro. O Max nos superou várias vezes na classificação, e o ritmo deles acabou de se transformar hoje em domingo. Às vezes, eles estiveram na frente, mas o ritmo no domingo não foi muito forte. Talvez tenham melhorado algumas coisas, e o ritmo estava melhor hoje. Esse é o preço que pagamos por não sermos rápidos o suficiente. Do lado de Oscar Piastri, a corrida teve um tom amargo. Após conquistar a pole position e largar à frente do companheiro, o australiano perdeu posições já na primeira curva e nunca mais conseguiu brigar pela vitória. Verstappen foi agressivo na freada da Tamburello e tomou a dianteira de forma definitiva. Sim, quero dizer, eu pensei que estava com tudo sob controle, e foi uma boa jogada do Max. Então sim, você sabe, vou aprender para a próxima vez, claramente. Mas sim,
Eu acho que naquele momento eu não estava muito preocupado em não estar na liderança. Apesar de ainda ocupar o topo da tabela do campeonato, Piastri reconheceu que a corrida não saiu conforme planejado, especialmente após a McLaren optar por uma estratégia de 2 paradas com o primeiro pit stop antecipado na volta 13. Acho que, obviamente, uma leve decepção. Provavelmente, nunca é um bom dia quando você começa em primeiro e termina em terceiro. Então sim, simplesmente não é um bom dia. Acho que a curva 1 não foi o ideal. Acho que no final nosso tempo de parada não foi. Sim, acho que a corrida acabou sendo diferente do que esperávamos naquele primeiro trecho. Então, o momento do VSC e do safety car, você sabe, foi meio que... a corrida foi muito difícil desde o começo. Então, honestamente, acho que considerando que as pessoas tinham pneus mais novos no final, manter um pódio não é um resultado ruim. Mesmo decepcionado, o líder do campeonato preferiu ver o lado construtivo da derrota. E vocês vão ter dias difíceis no campeonato. E este, claramente, é um deles. E este é claramente um deles. Então, contanto que aprendamos as lições, é tudo o que posso pedir. Piastri ainda colocou em dúvida a estratégia da McLaren, especialmente o momento em que foi convocado aos boxes, logo atrás de Verstappen. Segundo ele, a decisão pode ter sido precipitada. Não está claro, mas acho que muitas pessoas por perto estavam com dificuldades. Eu estava começando a ter um pouco de dificuldade. A gente meio que discutiu um pouco, eu acho. Mas é algo que ainda precisamos analisar com cada vez mais clareza, porque acho que sim, talvez tenhamos reagido um pouco rápido demais. Mas sim, vamos dar uma olhada. O nosso domingão foi de pura frustração para Gabriel Bortoleto. O brazuca da Sauber enfrentou contratempo logo no início da prova. Um problema aerodinâmico que limitou drasticamente a performance do carro e o forçou a adotar uma postura conservadora desde as primeiras voltas. Largando da 14ª posição, Gabriel foi orientado por seu engenheiro José Manuel Lopes a não forçar o ritmo enquanto tentavam entender o comportamento do carro. A recomendação foi clara: evitar disputas e conservar o equipamento. Segundo informações da Band, o carro apresentava um desequilíbrio aerodinâmico desde o início, o que impediu o brasileiro de explorar o potencial do modelo C45 em Imola. A situação se agravou com uma chamada equívoca durante o período do Virtual Safety Car, quando a equipe optou por uma estratégia que acabou prejudicando ainda mais sua posição em pista. Enquanto isso, Nico Hülkenberg, com outro carro da Sauber, teve desempenho significativamente melhor. Em determinados momentos da corrida, o alemão figurava entre os 10 primeiros com pneus duros, evidenciando que o carro tinha ritmo competitivo em Imola, ao menos em condições normais. Gabriel cruzou a linha de chegada na 18ª posição, e a última colocação entre os que completaram a prova, já que Kimi Antonelli da Mercedes e Esteban Ocon da Alpine abandonaram a corrida. O resultado não reflete o que a equipe esperava, especialmente depois de um sábado em que a Sauber demonstrou certo progresso no acerto do carro. Apesar do revés, a equipe suíça assumiu total responsabilidade pela falha estratégica e já iniciou análise interna dos problemas enfrentados por Bortoleto. O foco agora se volta para o próximo desafio do calendário na esperança de transformar o ritmo visto com Hülkenberg em resultados consistentes para ambos os carros. Mas peraí, não acabou, vocês ouviram bem. A Sauber admitiu a falha. Admitiu a sua própria culpa. Em entrevista após a corrida, o chefe da equipe, Jonathan Whitley, reconheceu que decisões equivocadas comprometeram o desempenho do time, especialmente no caso do piloto brasileiro. Gabriel chegou a ocupar até a 12ª posição nas voltas iniciais. No entanto, foi chamado aos boxes da volta 13 para trocar os pneus médios pelos duros, movimento que, segundo a própria equipe, foi totalmente precipitado diante da degradação observada. A estratégia acabou evoluindo para uma corrida de 3 paradas, o que eliminou qualquer chance real de disputar o top 10. Gabi largou em 14º e tínhamos grandes expectativas para a corrida. Infelizmente, demoramos para reagir à degradação dos pneus e tivemos de mudar para uma estratégia de 2 paradas. Uma decisão pela qual pagamos o preço até o fim da corrida. As coisas pioraram ainda mais com a entrada do Safety Car virtual. A equipe optou por calçar novamente pneus médios no carro de Bortoleto e o desempenho ficou aquém do esperado. Fomos ainda mais prejudicados pela decisão de usar os pneus médios após o safety car, mas esse pneu não se mostrou à altura do desafio e, como resultado, perdemos posição na pista, com Gabi terminando em 18º. Precisamos analisar cuidadosamente nossos processos internos e aplicar rapidamente as lições aprendidas à medida que seguimos para Mônaco e depois para Barcelona. Enquanto isso, Nico Hülkenberg teve uma jornada menos acidentada. Com uma estratégia mais consistente, chegou a flertar com os pontos e andou no top 10 durante boa parte da corrida. No entanto, perdeu posições para Yuki Tsunoda e Fernando Alonso nas voltas finais e cruzou a linha de chegada em 12º lugar. No fim das contas, saímos da corrida com sentimentos mistos. Em certo momento, depois da saída do safety car, parecia que Nico poderia marcar alguns pontos, mas manter uma Red Bull atrás de você é difícil.
e depois o equilíbrio do carro caiu, e Nico acabou terminando em 12º. Do lado de dentro do cockpit, Gabriel Bortoleto também expressou sua frustração com o resultado. Após cruzar a linha de chegada na última posição, entre os que completaram a corrida, o brasileiro reconheceu que a estratégia adotada não funcionou e que o carro tinha mais potencial do que o resultado sugere. Tentei fazer as 3 paradas, mas preciso verificar um pouco por que fizemos isso e entender por que perdemos muito tempo com isso. Honestamente, o ritmo nos pneus duros estava bom, só é uma pena que não tenhamos conseguido mostrar isso nos resultados. Gabriel também destacou que, ao menos em ritmo de corrida, a performance foi mais competitiva do que em etapas anteriores. Sim, sinceramente preciso checar. Não sei, não tenho tempo dos outros pilotos para comparar, mas os carros que estavam à minha frente, Gasly e Lawson, durante a maior parte da corrida, eu seguia e não perdia nada. Portanto, parece que estávamos fortes. Questionado se a escolha de outra estratégia poderia ter levado a um desfecho diferente, o paulista respondeu com cautela. Não dá para prever quando o safety car vai entrar ou não. Acho que fizemos o que tínhamos de fazer e o que discutimos antes da corrida. Só que não era o momento certo na hora certa. É fácil dizer agora que, se eu tivesse largado com os pneus duros, talvez estivesse nos pontos e nos dias felizes, mas não foi o caso. Ele ainda comentou sobre o impacto do safety car causado pela parada de André Antonelli, criticando a duração do procedimento. Não sei por que demoraram tanto, talvez porque o carro ainda estivesse na pista, e acho que isso é segurança. É preciso dar quantas voltas forem necessárias. Mas sim, mais uma vez preciso revisar. Eu não estava verificando a pista para ver se ainda havia um motivo ou não, mas se eles mantiveram o safety car por tanto tempo na pista, imagino que havia um motivo para isso. Sobre o comportamento dos pneus durante a corrida, Gabriel foi direto e reto. Nos duros, sim. Nos médios, nem tanto. Mas nos duros, sim. Fecha aspas. Apesar do resultado decepcionante, a performance em ritmo de corrida e os dados colhidos com os pneus duros podem servir como base para ajustes já no próximo fim de semana em Mônaco. Se o piloto erra, a equipe também erra. É claro que a equipe são mais cabeças pensantes. A Sauber admitiu total culpa, assim como o Gabriel em alguns momentos também já admitiu. Mas eu quero saber a sua opinião em relação à decisão equivocada da Sauber. E aí, é de se perdoar ou não? Qual é a sua opinião? Comente aqui embaixo. E no mais, muito obrigado pela sua audiência. Eu peço pra você o famoso triplo C. Curte, comenta e compartilha. Curtiu, comentou e compartilhou? Não marca bobeira. Se inscreva no canal e junte-se a uma comunidade de mais de 60 mil inscritos. Clica no sino de notificação para ser notificado na palma de sua mão com conteúdo diário aqui do nosso canal. Ontem, hoje, amanhã e sempre. Eu sou Tio Barba no canal Hora do Piloto e até o próximo vídeo.